Olá, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja bem. Hoje estou gravando um vídeo corrigindo uma questão do Enem. Toda semana eu tenho postado aqui correções de provas, questões do Enem. Portanto, se você está pensando em fazer o Enem este ano, siga esse canal, compartilhe, comente, porque várias vezes você vai ver muitas dicas que vai te ajudar. Eu estou fazendo a questão 96 do caderno amarelo, do ano de 2020. Então vamos ver a questão e vamos fazer junto. Vamos lá, abrindo a questão. A questão é essa aí, uma questão que caiu, como eu disse, no ano de 2020. Foi a questão 96 do caderno amarelo. E vamos lá, uma questão relativamente simples. Primeiro vamos ler juntos. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operem em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associando os resistores como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Até aqui, espero que esteja tranquilo para vocês o que está acontecendo. A gente tem um estudante, ele precisa de alimentar um equipamento e esse equipamento ele precisa de uma tensão pequena. A fonte só fornece 12 volts. E aí ele precisa de ter uma tensão menor que isso. Então ele liga vários resistores para ter quedas de tensões, né? Só a título para a gente poder começar, não estamos resolvendo a questão ainda, só uma informação, né? Estes resistores, eles estão em série. Como eles estão em série, a gente sabe que quando a corrente passar por eles, vai haver uma queda de tensão. Como todo mundo tem a mesma resistência, né? Todos eles estão submetidos sobre a mesma resistência, a gente pode falar que a tensão em cada um vai ser a mesma. Se não fosse, né, as mesma resistência, nós teríamos o seguinte. Esse aqui, olha, vou chamar de V1, o segundo seria o V2, o terceiro seria V3 e o quarto seria V4. E aí, pessoal, a soma teria que dar a fonte de tensão, que pelo enunciado vale 12. Continuando, tá? Ele tem um equipamento que opera de 9 volts. Essa informação aqui ela vai ser muito importante para a gente. Ó. Vai ser 9 volts e ele tem uma resistência de 10 kΩ, ou seja, 10.000 ohms. Entre quais pontos de divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade da corrente estabelecida? São duas perguntas, então, e nós vamos fazer. Pessoal, primeira coisa que eu quero ver, eu vou aqui numa figura que está um pouquinho maior, só para a gente poder pegar o seguinte. Ó. Como eu disse para vocês, esses 4 resistores estão submetidos à mesma tensão. Por que eles estão submetidos à mesma tensão? Porque eles são resistores que têm a mesma resistência elétrica. E no circuito em série, quando a corrente elétrica vai passando, cada um dos resistores nós teríamos uma queda de tensão. Como as resistências são iguais, especificamente pelas resistências elétricas serem iguais, a gente pode falar que eles têm a mesma tensão submetida em cada um deles. Então, a primeira coisa que eu posso fazer para vocês é o seguinte. Ó. Vamos dizer que V vezes 4. O que seria V vezes 4? Eu estou dizendo que no V1 eu tenho uma tensão V, ao invés de dizer que é V1, V2, V3, porque todos é iguais, né? Aqui também vai ser V, aqui vai ser V e aqui vai ser V. Tudo bem? Isto tem que ser igual a quanto? Isso vai ser igual à tensão da fonte de tensão, que vale 12. E aí nós teríamos que a tensão em cada um deles também vale quanto? Tensão em cada um vale 3 volts. Se a gente ler o enunciado,
Olha só para vocês verem. Se nós lermos o enunciado, vou voltar no enunciado lá, eu quero que meu aparelho ele esteja submetido a uma tensão de 9 volts. A gente vai ligar em paralelo. E aí a tensão do meu resistor vai ser a mesma tensão que a gente ligar, né? Por exemplo, se eu ligasse aqui, ó, entre o D e o E, ele teria uma tensão só de 3, né? Perfeito? Aí vamos analisar as opções que a gente tem. A princípio, isso, ó. Se eu ligar A e C, tá bom? Se eu ligar A e C, ele estaria submetido aqui a uma tensão de 3 mais 3, que dá 6. Não é 9, não pode ser. B e E. Se eu ligar ele entre os terminais B e E, olha que interessante, aqui vai ser 3, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 3. Então, até poderia ser entre os terminais B e D. Só que aí tem a corrente elétrica. Olha, será que é essa corrente elétrica que passa? Então, a princípio, aqui a gente está na dúvida, né? A letra A a gente descartou, não pode ser de jeito nenhum. A e D. Pessoal, se ele ligar entre A e D, de novo, poderia até ser. Mas aí a gente tem que olhar de novo a corrente elétrica. Não sei, a gente não conferiu o valor da corrente elétrica ainda. A alternativa D de dado também estabeleceria uma tensão de 9 volts, só que a corrente elétrica a gente ainda não conferiu. E aí, né, a gente agora tem que analisar a letra E. Ela está descartada, porque seria a tensão da fonte de tensão e o nosso resistor não pode ter. Pessoal, aí tem um detalhe agora. Falta a gente achar o valor da corrente elétrica. Então, a princípio, olha, eu poderia ligar ele, né, entre alguns dos terminais. Vamos pensar o seguinte, pelo que está dito no enunciado, a tensão no meu equipamento que vai ser ligado, ela tem que ser 9 volts. Beleza? Show de bola. E aí eu sei também o valor da resistência elétrica dele, que o enunciado falou. Você lembra quanto que vale? Está dizendo que ela vale 10.000 ohms. 10.000 aquele quilo, né? A gente pode encarar como sendo 10.000. 10 elevado a 3 ohms. E aí, para a gente poder terminar, para ficar fácil, eu vou lembrar da primeira lei de Ohm. E a primeira lei de Ohm, você ri, diz o seguinte, que tensão elétrica é igual a resistência vezes a corrente. O que está faltando a gente achar? Não sei o valor da corrente elétrica, não é verdade? Se a gente pensar, então, a minha corrente elétrica, ela pode ser dada como? Minha corrente elétrica vai ser tensão dividido pela resistência elétrica. Muito bem. Então, olha só, pessoal, pegando aqui os valores que eu tenho. A tensão no meu equipamento ela tem que ser obrigatoriamente pelo que diz o enunciado 9. A resistência interna dele vale 10 vezes 10 a 3. Perfeito? Se nós fizermos essa conta aqui, 10 dividido por 9, perdão, desculpa, 9 dividido por 10 dá 0,9. E aí, aquela questão é como se o 10 aqui tivesse 10 elevado a 0, né? E a gente faz potência, divisão de potência, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, isso aqui seria 10 elevado a menos 3, tá bem? Ampere, essa seria. Lembrando que esse 10 a menos 3 pode ser miliampere. Então, a minha corrente vai ser o quê? 0,9 miliampere. Desse jeito, qual é a alternativa que a gente vai marcar? Alternativa D. Olha só para vocês verem, ó. Alternativa D. Ele está submetido a uma tensão de 9 volts. Por que 9 volts? Vou voltar lá para vocês entenderem. E a corrente, tá bem? Já acabei a questão. Só para vocês entenderem, né? Entre o terminal, ele tem que ser ligado entre o terminal B e E. Olha só, pessoal. Então, qual que é a ideia? Se eu ligo ele aqui, ó, entre o terminal B e E, qual que é a diferença de potencial que ele está submetido? Aqui valeu 3, 3 e 3. Lembra que a gente falou que tensão 1V é igual a 3? Prontinho. Beleza, pessoal. Acabei essa questão, né? Fizemos essa primeira questão aí. Espero que você tenha entendido. Espero que tenha ficado claro para você. E aí eu peço, né? Humildemente, comente, compartilhe, deixe seu comentário aqui se você gostou, se não.
Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Para mim é muito importante. Outras pessoas vendo esse vídeo, vai ter outras pessoas sendo ajudadas também. Espero que tenha ficado claro. E fique aqui o meu abraço. Fique com Deus e até próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.